A gente foi na reunião nos Jogos Olímpicos, no Comitê Olímpico, Rio 2016. Não se tinha definido ainda quem faria a segurança cerca para dentro. Rumores de que seria a força. Por quê? Em Londres, que tinha sido 4 anos atrás, era segurança privada, faltando 15 dias a segurança privada fez greve. Caramba. E assumiu a segurança pública de lá. Então tinha um temor de se repetir aqui. Então meio que descartaram a questão de segurança privada, mas não se sabia ainda. Bem, quando eu cheguei lá no comitê, aquela coisa de pompa, e lá eles usavam um método que chamava de ondas de planejamento, que era de 15 em 15 dias, tinha 5 reuniões, 3 numa semana e 2 na outra, para tratar de uma arena em específico. Ao todo eram 51 arenas. Caramba. Como se fossem 51 estádios do Mineirão. Sim. Arenas de todos os formatos possíveis. Desde o golfe, que a gente não tem a prática, Sim. até as tradicionais arenas de futebol, vôlei, coisas assim, né? Que é o formato retangular que a gente está acostumado no Brasil de fazer policiamento. E aí eu vi aquilo, aquelas reuniões, a gente chegou, estava na terceira onda de um total de 10. Dividido em 4 áreas olímpicas. Deodoro, Maracanã, Copacabana e Barra. Eram áreas meio que geográficas, mas cada uma tinha arenas e modalidades relacionadas. Então essas reuniões aconteciam de forma separada, mas dentro dessa mesma metodologia. E aí, cara, eu fui vendo aquilo e percebi, pô, isso não vai diminuir. Isso vai aumentar. Então na terceira onda, e era assim, era um método que uma visita, uma reunião, e vinha um cara do esporte, falava da arena, uma outra reunião era visita, outra reunião as forças apresentavam logística que ia precisar, na 4ª reunião onde que o efetivo ia estar, na 5ª reunião era o fechamento geral. Então assim, um método bem definido, eu falei, cara, isso não vai terminar. E eu já tava, sabe aquele negócio que você tá acostumado? Eu tava lá em Brasília, tinha minha academia de musculação, meus amigos, tudo no esquema. E aí eu aceitei que eu ia ficar no Rio. E isso, passaram alguns diretores de Força Nacional nessa época, e acabou que eu fui me aproximando, me tornando meio que um assessor deles, porque eu estava no grupo da Gênese, dos 12, que iniciou nesse planejamento. E a missão era, vocês precisam definir o número de policiais para fazer a segurança dos jogos. Vocês têm 15 dias para isso. Cara, a gente não sabia nem por onde começar. Como que eu vou definir o efetivo do evento mais seguro da Terra em 15 dias com 90% das arenas? Foi nesse evento que teve a suspeita de terrorismo? Que tinha... Foi na abertura. Na abertura. Vou falar pro senhor. Mas esse cálculo de efetivo, assim, ninguém sabia por onde começar. Porque as arenas não estavam construídas, porque no primeiro momento a gente pensa assim, vamos lá estudar a arena para estimar. Bem, o que eu sugeri? O que tínhamos? Plantas. Nas plantas nós tínhamos 2 informações relevantes. Área e capacidade de público. Porque a segurança tinha que ser feita patrimonial, com evento ou sem evento, vigilante. Sim. E segurança de evento, Sim, com público. Mas a complexidade era cada modalidade, o cronograma, tipo assim, diário era diferente. Bem, aí eu falei assim, cara, vamos fazer 2 cálculos diferentes. Para a segurança patrimonial, eu peguei as experiências que eu tinha de estádio e de efetivo e criei uma fórmula matemática ligado à área geográfica, onde eu tinha um fator de cálculo. 1.000 metros quadrados, inseria na fórmula, é o efetivo X. sim. E aí eu fiz 3 graus de risco por característica da modalidade. Tradição, ter violência ou não. Então, para baixo risco era uma fórmula, para médio uma maior fórmula e para alto risco outra fórmula. Isso para calcular segurança patrimonial, com ou sem jogo. Que é 1 mês antes de começar os jogos e entrega 1 mês depois. Chegamos no número. Jogamos num computador, no Excel, as plantas, e aí tinha. Porque não ia variar muito. Porque era segurança de acesso, segurança de pontos sensíveis, gerador, cerca. Então a gente tinha um número. Aí a complexidade era de eventos.
Porque cada dia tinha uma quantidade de eventos e cada estádio tinha uma capacidade de público que muitas das vezes não estava atrelado com a área geográfica. A capacidade de público do golfe era uma área geográfica enorme, era um público menor, diferentemente do estádio de futebol. Pô, como que fazemos isso? Criei a fórmula baseado na capacidade de público, mas a gente pegou dia de pico. Tinha um dia que teria mais eventos simultâneos. Vamos calcular para esse dia, considerar a noite do dia anterior e a manhã do dia seguinte, e a gente vai chegar no número. Então eu criei a mesma fórmula baseado em público e em policiamento de público, e aí é um monte de coisa. Acesso, VIP, visitante, autoridade, imprensa, hiper mega complexo. Sim. Porque, por exemplo, no final da história, e aí tem a parte administrativa, a parte de operações especiais, que a Força Nacional assumiu também, cerca para dentro. No final saiu um número cabalístico, 9.613 homens. Caramba. Cabalístico, porque foi da fórmula ali. E aí todo mundo tinha sua função. E aí a complexidade era como fazer com que esses homens e mulheres performem no evento mais seguro da Terra. Porque eles não vão chegar com antecedência. Sim. Eles vão chegar na véspera. Cada um com uma mania diferente. E numa cidade super complicada. Cheio Nem precisa mencionar. Cheio de facção. Altamente complexo. Com milícia, com tudo. E aí teve até um incidente lá que um policial nosso faleceu numa viatura, entrou no lugar errado, teve tiro e tal. Um incidente assim, triste e lamentável por conta dessa complexidade. Mas aí, doutor, o que aconteceu? Esses 9.613 homens chegaram logo à véspera, né? A gente recebeu os oficiais mais ou menos um mês antes, porque o grau de complexidade é tão grande que a ponto de o seguinte: imagine o lixo que essa galera produz. Sim. Isso já é um problema. O estresse que essa galera pode causar no horário de folga. Então, assim, do início ao fim, tudo foi planejado. Até o culto ecumênico, onde que seria e qual horário seria, estava previsto no papel. É muito complexo. O que se faz se um pneu furar no trajeto? Um evento que, para abrir a porta, tem que estar tudo pronto, que transmite para bilhões de pessoas. Então, assim, grau de complexidade imenso. Como que foi feito, né? Numa estrutura organizacional de diretrizes de emprego operacional e suporte operacional, parte administrativa, parte de emprego, e aí logo abaixo a gente tinha planos táticos, policiamento de eventos, policiamento patrimonial, transporte, saúde, e embaixo, como topo da cadeia alimentar, base da cadeia alimentar ali, administrativa, o que a gente chamava de procedimentos operacionais, tanto operacionais e administrativos, onde falava para o militar o seguinte: pô, se você deparou com um objeto suspeito, o que fazer? Você tá no posto tal, o que fazer? Então, era um guia de bolso. O cara tinha... Meio que um popzinho. Um popzinho, que tinha que estar no bolso. Mas aí, só isso não resolveria o problema. Sim. O que fizemos? E aí, já dentro do eixo que eu acredito muito, de liderar pessoas, de influenciar. A galera chegou uma semana antes de receber a chave das instalações. Conseguimos com o Comitê Olímpico no ginásio, e a gente recebeu metade e metade em dias diferentes e fez um treinamento de 2 dias. Colocou todo mundo no auditório, e nesse treinamento, 60% a 70%, a gente focou no engajamento. Um dos princípios que eu defendo em situações complexas é o princípio da simplicidade. Planos muito complexos inibem os operadores de tomar decisões se algo der errado. Ao passo que planos simplificados, onde eles saibam os objetivos e os porquês da missão, permite com que os operadores, caso algo dê errado, ele tome a decisão para realinhar a rota. Porque ele está engajado e ele sabe o objetivo final. Se for muito complexo, primeiro ele não vai levantar a mão para perguntar. Ilusão achar que todo mundo pergunta e todo mundo vai... E se algo rolar de errado, ele vai ficar na dúvida, inseguro, e vai fingir que não viu ou tomar uma decisão errada, e esse é um problema. Então, assim, 60% a 70%, 70% mais ou menos da instrução
estimado, nós focamos no engajamento. Trouxemos atletas olímpicos, vídeos motivacionais para falar, amigo, você está no evento mais seguro da Terra, todos esperam muito de você. E para o cara se sentir parte desse processo e perceber que ele está com a bandeira ali do Brasil e do estado dele, que isso é muito relevante. Sim. É muito relevante. E a outra parte da instrução, a gente dedicou a parte operacional de explicar como ele usa esse POP. Então, assim, 48 horas antes, o cara acessava um aplicativo e pegava uma escala. Estou escalado no Mineirão, no Maracanã, que vai ser um jogo de futebol. Ele sabia lá, obviamente, horário, local e o posto. Posto, entrada de VIPs. Posto X. Então, ele pegava a escala e baixava a planta. A escala falava qual posto, os horários, equipamentos. Na planta, ele via qual que era o local. Tinha lá a planta, né? Sim. Aí ele pegava o POP. A entrada de VIP, o que tem que fazer? É isso, 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 isso. De forma que a gente ensinou bem isso e que as coisas começaram a fluir. E engajou nessa questão de a missão da segurança, de o estado complexo, todos esperam de nós, vocês são importantes, para que o engajamento ocorresse. Mas, paralelo a isso, obviamente, né? Estamos falando de 9.613 homens. Problemas podem acontecer. Tinha as equipes mais experientes que faziam fiscalizações, que monitoravam, que auxiliavam. E esse também foi um trabalho importante, que os oficiais chegaram antes, receberam um treinamento mais aprofundado, e cada instalação olímpica recebeu de 2 a 3 oficiais como xerife. Então, o senhor foi lá trabalhar como oficial. Você vai ficar na arena de beach tênis. Beach tênis não, vôlei de praia. Tá na moda beach tênis. Vôlei de praia, que era lá na praia de Copacabana e foi construído pouco tempo antes. O cara emergia naquilo ali. Ele auxiliou a distribuir efetivo na hora de construção de planta, ordem de serviço, e ele era um solucionador de problemas se algo não desse errado. Então, a tropa que ia trabalhar, eventualmente alternava porque tinha evento em tudo quanto é lugar. Mas os oficiais a gente colocou fixo. E era a maior autoridade das instalações. E eu costumo brincar, Deus é brasileiro, porque nada deu errado, de grande envergadura, coisas pontuais, e teve assim um agradecimento muito grande dos gestores dos jogos como um dos eventos mais seguros de todas as Olimpíadas.